Oi, gente, tudo bem? O vídeo de hoje é a continuação daquela blusa matizada, né? Que na receita era blusa matizada vermelha, né? Só que eu decidi fazer em tom de rosa. Eu já cheguei lá na altura da cava e eu resolvi fazer o vídeo para dar algumas dicas de como fazer a diminuição da cava sem perder o desenho do ponto, tá bom? E isso que eu tô fazendo agora, esse aqui é as costas, tá? Então, a receita diz que nas costas você não precisa se preocupar com decote, que ela vai ser feita reta aqui em cima, tá? Então, aqui a gente vai fazer retinho as costas até o ombro. A gente, nesse momento, só precisa se preocupar com a cava, tá? Eu já cheguei na parte da cava, naquela carreira de aquelas duas carreiras só de pontos baixos, tá bom? E eu cheguei até a começar a fazer um vídeo nessa parte que não deu certo o vídeo, porque eu comecei a me perder qual ponto que eu deveria fazer naquele momento. Então, porque eu começo a diminuir, aí eu comecei a me perder para conseguir manter a simetria aqui do ondulado nessa parte de cima também. Aí até desanimei um pouco do trabalho, demorei a continuar. Só que aí eu tive uma ideia. Eu decidi colocar no papel a diminuição, para eu não me perder. Então aqui eu botei ponto baixo, correntinha, fui fazendo aqui nos quadradinhos o desenho que eu deveria fazer e aí fui fazendo a diminuição. Eu não sei se eu, agora tendo isso, eu não vou me perder, porque eu já iniciei um vídeo sem isso aqui, aí me perdi e aí joguei o vídeo fora. Então agora eu vou ver junto com vocês. Se vocês estão vendo esse vídeo é porque deu certo, né? Então eu decidi fazer assim, botei no papel para eu não me perder na hora das diminuições, tá bom? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou mudar o foco da câmera para a gente continuar o trabalho. E eu vou deixar a imagem desse meu rascunho aqui também lá no meu blog, porque de repente facilita também para alguém, né? Essa minha dica aqui da diminuição no papel que eu fiz, tá bom? Então, vamos mudar o foco para continuar o nosso trabalho. Assistam o vídeo até o final, viu? Bom, então, vamos lá, né? Então, nós temos que fazer uma diminuição de um ponto em cada carreira. Então, aqui no primeiro ponto baixo, eu vou fazer um ponto baixíssimo para diminuição da carreira, tá bom? E aí eu vou começar a carreira com ponto baixo, porque aqui embaixo tá ponto alto, tá vendo uma ondulação aberta. Então eu tenho que começar com ela fechada. Eu não sei se eu esqueci, eu não sei se eu mencionei no vídeo anterior, mas o meu primeiro novelo tá assim no finalzinho já, tá bom? Então um novelo só deu praticamente até o começo da cava. Então aqui eu vou fazer um ponto baixo para a gente iniciar a nossa ondulação. Aí uma corrente, vamos já fazer o meio ponto alto. Para manter a ondulação, né? Aí uma corrente, meio ponto alto. E pulando um ponto na carreira de base, né? Mas isso a gente já tá fazendo desde da outra parte do vídeo, né? Uma corrente, pula um, né? Vamos fazer o ponto alto. Uma corrente, outro ponto alto.
Aí vamos começar a descer uma corrente, meio ponto alto. Uma corrente, pula um ponto, meio ponto alto. Uma corrente, pula um ponto baixo. Aí a gente já começa a repetir, né? Uma corrente, pula um ponto baixo. Vamos começar a repetir o desenho, né? Eu vou fazer mais um desenho aqui com vocês. Uma corrente, pula um, meio ponto alto. Uma corrente, pula um, faz meio ponto alto. Uma corrente, pula um, ponto alto. Uma corrente, pula um ponto alto. Vamos começar a descer. Uma corrente, pula um, meio ponto alto. Uma corrente, pula um, meio ponto alto. Uma corrente, pula um, ponto baixo, e aí começa a repetir de novo o desenho, né? Uma corrente, pula um, ponto baixo. Então, eu vou chegar até o final da minha carreira para mostrar a diminuição no final da carreira. Então, cheguei ao final da carreira, aí eu fiz aqui o meu meio ponto alto, vou fazer uma correntinha e terminar só com um ponto baixo. E vou parar a carreira por aqui. Porque eu parando por aqui, eu fiz uma diminuição de ponto, tá bom? Então, agora, na segunda carreira da diminuição, né? Nós vamos fazer aqui um ponto baixíssimo nesse ponto alto, nesse ponto baixo aqui, para fazer uma diminuição. Já fizemos mais uma diminuição. Agora aqui o ponto seria correntinha e meio ponto alto. Só que eu achei que ficou feio eu fazer uma correntinha aqui. Então eu decidi fazer assim, quando é a correntinha, repetir o ponto seguinte. Tipo, aqui é meio ponto alto, fazer 2 meios pontos altos, que aí vai ficar tipo a margem de costura de sempre aqui, né? Então, a gente faz mais um ponto baixíssimo aqui no espaço de uma corrente para subir o que seria um meio ponto alto. Eu tenho 2 correntinhas, que é a altura de um meio ponto alto. E aí eu faço o meio ponto alto que eu tenho que fazer aqui nesse lugar mesmo. Então, eu achei melhor fazer assim, quando o primeiro ponto aqui é o espaço de uma corrente. Então, quando o primeiro ponto é um espaço de uma corrente, eu decidi repetir, em vez de fazer uma corrente e o meio ponto alto, nesse caso, fazer 2 meios pontos altos, né? Só que aqui, como é começo de carreira, eu tenho que subir as correntinhas de altura, e 2 correntinhas é o equivalente a meio ponto alto. Aí daí é aquele esquema de repetir exatamente a carreira anterior para fazer a ondulação, né? Então aqui seria outro meio ponto alto. E aí uma corrente, 2 o ponto alto, uma corrente, o ponto alto de novo. Arrebentei um fio do novelo aqui. Aí vem para o meio ponto alto, meio ponto alto, outro meio ponto alto aqui.
Aí ponto baixo, em cima de ponto baixo, uma corrente, ponto baixo em cima do ponto baixo, e daí começa a repetir o desenho de novo, né? Então essa carreira, ela simplesmente repete exatamente o ponto da carreira anterior. Então eu vou fazer a minha para mostrar a diminuição no final, ok? Bom, então cheguei aqui ao final da minha carreira. Eu fiz aqui meio ponto alto e aqui seria a correntinha, que no espaço da correntinha eu decidi repetir o último ponto, né? Para ficar igual ao começo, 2 meios pontos altos. Aqui também terminei com 2 meios pontos altos. E aqui no ponto baixo final eu não faço nada. Então diminuímos mais um ponto aqui no final da carreira. Bem, o meu novelo já tá assim, ó, com muito pouco. Eu acredito que isso não vai dar para chegar no final da próxima carreira. Então, para não ficar com uma cor diferente aqui no meio do trabalho, eu vou aproveitar que eu terminei a carreira e vou já inserir outro ponto, a outra linha, tá? Como eu comecei aqui com rosa, né? Aí ficou rosa, lilás, cinza. Rosa, lilás, cinza. Então, eu vou iniciar agora com o rosa, tá? Então, esse meu novelo aqui, por fora, ele tem a linha rosa. Por dentro, ele tem a linha cinza, mas por fora, ele tem a linha rosa. Então, eu vou inserir o fio novo no trabalho, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer aquela laçada inicial nesse meu fio novo, né? E eu vou fazer o seguinte, eu vou desmanchar esse meu meio ponto alto que eu fiz aqui para mostrar para vocês como terminar, para eu poder fazer a troca da linha, olha. Então, eu vou inserir aqui naquele espacinho, puxar os 3, e aí eu vou terminar o ponto com o fio novo. Onde é que eu fiz a laçada inicial? Aqui, achei. Então, com essa laçada inicial, eu vou terminar o ponto, o meio ponto alto aqui, ó. Tá? Então, aperta bem aqui. Para quem não se incomoda, deixa eu fazer logo aqui uma laçadinha para prender aqui o trabalho. Para quem não se importa do nó onde não vai aparecer, pode dar um nozinho aqui no fio cinza e no fio rosa novo. Eu não sou contra dar nozinho aonde não vai aparecer. Eu acho que dá uma certa firmeza, né? E agora, como a gente vai fazer aquelas carreiras de ponto baixo, é uma boa oportunidade para esconder os 2 fios, né? Eu vou até cortar o fio cinza, porque ele ainda está um pouquinho grande, que o novelo não acabou de vez, né? Para ele não me atrapalhar muito aqui no trabalho. Então, vamos virar e fazer mais uma diminuição, né? E eu vou manter aqui o fio escondido. Então, nós vamos fazer a diminuição aqui nesse primeiro ponto meio alto, né? Então, aqui nesse primeiro ponto, a gente vai fazer um ponto baixíssimo para diminuição. E daí vamos fazer ponto baixo em cima de todos os pontos da carreira anterior, né? Vão ser aquelas 2 carreiras
de ponto baixo, que é ponto baixo na mesma quantidade de pontos da carreira anterior. E aí eu já posso... Ai, meu fio tá preso aqui, alguma coisa tá prendendo. Então, agora eu já posso cortar esses dois fios aqui sobressalentes, que além do nó, eles já estão embutidos, né? E aí, continuar os pontos baixos, né? Eu já fiz aqui no espaço, agora em cima do ponto alto, no espaço, no ponto alto, no espaço e assim por diante. Vocês lembram, né, que eu já fiz isso aqui com vocês na outra parte do vídeo, ok? Então, eu vou terminar minha carreira para mostrar a diminuição lá no final. Bom, cheguei aqui ao final da minha carreira, aí eu tenho aquele meio ponto alto e as correntinhas de altura que eu fiz. Então, vou fazer o ponto baixo só sobre o meio ponto alto e vou deixar essas correntinhas de lado. Vai ser a diminuição dessa carreira, né? E agora nós temos que fazer outra carreira só de pontos baixos, né? Então, já aqui no primeiro ponto baixo, aqui no primeiro ponto baixo, eu vou fazer um ponto baixíssimo para já fazer a diminuição dessa carreira, e aí no ponto baixo seguinte, começa a fazer ponto baixo sobre ponto baixo. Essa carreira é bem fácil, não precisa prestar muita atenção, né? É muito difícil perder ponto aqui nessa carreira, né? E aí eu vou chegar, fazer a minha até o final e mostrar a diminuição lá no final também, ok? Então, vamos lá. Então, aqui eu cheguei no final da carreira, no meu último ponto baixo, que eu não vou fazer. Então, eu vou virar o trabalho sem fazer o último ponto baixo, para eu poder fazer a diminuição. E agora aqui, já no meu primeiro ponto baixo, eu faço o meu ponto baixíssimo para fazer mais a diminuição dessa carreira. Aí agora é que entra essa, que eu achei essa minha dica boa, porque aqui eu terminei as duas carreiras de ponto baixo. Então, não preciso me preocupar em ficar olhando lá no trabalho qual ponto que eu tenho que iniciar. Então, eu botei aqui que eu tenho que iniciar aqui com ponto baixíssimo e tenho que fazer um meio ponto alto só, né? Então, é isso que eu vou fazer agora. Só que para eu começar a carreira com esse meio ponto alto, eu tenho que fazer as correntinhas de altura, na verdade, né? Então, vou fazer outro ponto baixíssimo aqui só para andar com a linha. Esse novelo parece estar desfiando mais que o outro. E aí, eu vou fazer aqui duas correntinhas de altura, que equivale ao meio ponto alto. Vou fazer uma corrente de espaço e aqui eu já peço aqui na minha diminuição os dois pontos baixos, tá vendo? Ponto baixo, corrente, ponto baixo. Então, já vou entrar aqui, ó, vou pular um ponto e já vou fazer ponto baixo aqui. Uma corrente, ponto baixo. Tá vendo? Tá seguindo o padrão daqui da outra carreira. Uma corrente, meio ponto alto. Uma corrente, meio ponto alto. Uma corrente, ponto alto.
uma corrente, ponto alto. Aí vai descer, começa a descer, né? Meio ponto alto, corrente, meio ponto alto. E aí já parte para corrente, ponto baixo, corrente, ponto baixo, e aí repete tudo de novo, né? Então, eu vou fazer essa minha carreira e chegar ela até o final. Então, cheguei aqui no final, fiz uma corrente, vou terminar aqui com meio ponto alto e parar o trabalho, que aí nós já temos mais uma diminuição aqui na carreira, tá? Então, vou virar o trabalho nesse meio ponto alto mesmo que eu fiz. Eu vou fazer o ponto baixíssimo para diminuir o ponto, para diminuir a carreira, né? E aí eu tenho o espaço de uma corrente. Então, nesses casos, lembra, eu tô repetindo o primeiro ponto aqui, que tem que ser ponto baixo. Então, no espaço de uma corrente, eu fiz o ponto baixo, e aí vou fazer outro ponto baixo aqui em sequência, que é o que tá aqui mesmo. Agora, eu tenho que fazer ponto igual a da carreira anterior. Aí, volto a fazer normalmente, ó, uma corrente, ponto baixo sobre ponto baixo. Uma corrente, meio ponto alto sobre meio ponto alto. Eu tô achando que esse novelo tá com mais facilidade de desfiar do que o primeiro. Então, entenderam isso? Quando o primeiro ponto da carreira é um espaço, o ideal é você repetir o ponto, tá? Repete o ponto, para não ficar uma corrente assim solta, tá? Então, a carreira de agora é simplesmente repetir os pontos da carreira anterior, tá? Então, eu vou terminar a minha e já volto. Então, eu cheguei aqui ao final da carreira e aqui, no caso, eu tenho só aquele espaço de uma corrente, né? Então, quando eu tenho o espaço de uma corrente, eu faço a repetição do último ponto, tá? Se eu terminei com ponto baixo, eu faço ponto baixo. E aqui não vou fazer nada, porque já faz parte da nossa diminuição aqui da cava, tá bom? Bom, gente, o resto é seguir essa ideia, esse conceito, tá? Nas diminuições. Novamente, eu fiz como eu falei no começo, né? Eu fiz esse desenho aqui e eu vou deixar esse desenho lá no meu blog, né? Se alguém quiser ir lá dar uma olhada para facilitar o trabalho, né? Que aí você não precisa ficar se preocupando, é só olhar aqui com qual ponto que eu tenho que começar. Porque agora, no caso agora, a diminuição seria nas carreiras de ponto baixo. Aí na próxima, a diminuição começa com um ponto alto só. Aí correntinha, meio ponto alto, correntinha. E aí começou com ponto alto, tem que terminar com ponto alto. Tá? Não significa que vocês obrigatoriamente têm que fazer do meu jeito ou que o meu jeito é que é certo e o de outras pessoas é errado. Simplesmente foi assim, eu estava fazendo o trabalho, encontrei uma dificuldade, para minha dificuldade eu encontrei essa solução e aí estou compartilhando essa solução com vocês também, tá bom, gente? Então, espero que vocês estejam bem adiantadas também na blusa de vocês, tá? Tchau, tchau e até a próxima!